Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina il Vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della sua Chiesa. Saudações a todos. Hoje é um dia importante porque faz parte de um marco histórico, embora a notícia é triste. É o falecimento do Papa Francisco. E isso pode ser um movimento histórico muito importante, um movimento histórico geopolítico que trará algumas coisas no planeta ou não, fará modificações ou não. Bom, há várias profecias no ar, há várias teorias de conspiração, mas é importante entender que o Papa é uma figura muito importante no contexto político, no contexto espiritual e no contexto da história mundial. Hoje, segunda-feira, o Papa com 88 anos de idade, o Papa Francisco, falece. E é interessante porque a morte dele acontece durante a Quaresma, no final da Páscoa. Isso é uma coisa bem interessante de se pensar. Ele falece com 88 anos de idade. Para você que não conhece muito sobre a história, a questão da Igreja Católica Romana, ela é oriunda de um poder muito forte. E nós temos um tratado que aconteceu em 11 de fevereiro de 1929, que foi o Tratado de Latrão, que faz justamente uma divisão, dentro de Roma, com a construção, digamos assim, com a determinação da criação de um país dentro de Roma, que esse país chama-se Vaticano. E é um país de meio quilômetro quadrado, com 800 habitantes, mais ou menos. E é um país, digamos assim, o menor do planeta, mas também o mais rico do planeta, para vocês terem ideia do poder. O Tratado de Latrão acontece bem na época de Mussolini, quando foi resolvida a questão romana. A Santa Sé entra em acordo com o governo local atual, naquela época, que era o governo de Mussolini, e as questões de disputas territoriais, que vêm desde o século XIX, elas acabam por ter fim. Então tem um território novo ali acontecendo, que é justamente a criação do Vaticano, que nada mais é que um domínio soberano da Igreja Católica, ali no território italiano. Bom, é de se entender que essa questão territorial da Igreja Católica Romana, ela não é tão nova assim, ela é antiga. A força da Igreja Católica, ela sempre foi muito grande, muito antes do Tratado de Latrão. E ela acontecia em várias localidades daquela região, e mesmo em localidades cristãs. E essa força era tão grande que ela não vinha só como autoridade espiritual, mas também ela vinha impor também uma autoridade política. Então você tem o Vaticano como uma monarquia eclesiástica absolutista, onde o Papa, além de um líder espiritual, acumula a função de chefe de Estado e também de uma figura importante e representativa em outros locais do planeta, como um símbolo de influência global. E o Vaticano, ele tem toda uma estrutura também como governo, Então tem toda uma questão administrativa que acontece junto com essa gestão do Papa. Então agora começa um processo milenar, que é uma tradição ali do Vaticano. Se você já acompanhou as outras épocas onde houveram outros falecimentos, você vai se lembrar
que o Papa ele vai ser preparado, colocado vestes brancas, ele vai para a capela privada, né, uma capela privada, e nesse momento assume uma figura que é chamada de Carmelengo. Né? Para quem não sabe, Carmelengo significa, vamos dizer assim, camareiro, uma coisa desse tipo. Hoje o Carmelengo atual, se eu não me engano, é o Farwell, né, que é um norte-americano de origem irlandesa. Ele já foi nomeado, né, pelo Papa Francisco, acho que foi em 2019, e ele então se torna agora esse representante, momentaneamente, né, como um representante interino do Vaticano. Nesse momento também, com o Carmelengo, é feita uma cerimônia privada entre os familiares, né, do Papa Francisco. Ele é preparado, então é feito um caixão de madeira forrado com zinco, são colocados vestes vermelhas e junto a ele é colocado a mitra e seu pálio, né? Isso aí são ritualísticas bem interessantes do Vaticano. O Carmelengo também terá a função de lacrar os aposentos do Papa. Uma ritualística bem interessante que é a destruição do anel, né? Existe um anel papal e esse anel ele é o selador dos documentos, das coisas, né? Ele é tipo um carimbo, é um anel de ouro, o chamado anel de pescador, né? Uma coisa bem interessante. E esse anel então ele é destruído para que não haja falsificações futuras, né? Então tudo esse processo é feito pelo Carmelengo. Depois disso são praticamente aí 9 dias de cerimonial. Se eu não me engano, o Papa Francisco havia alterado, acho que em 2023 ou 2024, algumas partes desse cerimonial, mas basicamente a ideia é que ele colocado então no caixão com um véu branco sobre o rosto, são jogadas moedas em volta do corpo e é colocado um tipo uma cápsula do lado escrita, essa cápsula, se não me engano, chama-se Rogito, e ali são escritos, né, os feitos do Papa e a história dele. E isso é declarado em voz alta no cerimonial. É uma espécie de resumo lido publicamente da vida regressa e da vida atual, né, do falecido Papa. E o falecido Papa Francisco se manifestou que o lugar que ele gostaria de ficar era na Basílica de Santa Maria Maggiore. Então provavelmente será lá o enterro. Depois de toda essa ritualística dos 9 dias, vai iniciar o conclave. O conclave é aquele cerimonial entre os bispos e tudo mais, em que eles ficam num processo até que haja ali as fumaças, né? Tem toda uma questão ali das chaminés, as fumaças que saem, cada uma com uma indicação. É uma coisa bem medieval, bem antiga, mas até hoje é feita dessa maneira. Mas isso aí já é assunto para um novo vídeo, não vamos deixar tão longo aqui. O que eu quero falar com vocês é a simbologia desse falecimento do Papa, né? Porque, como eu falei no início do vídeo, essa morte dele acontece no final da Quaresma, né? No final da Páscoa, né? Bem dizer, último dia de Páscoa, domingo de Páscoa, ele falece na segunda. E é interessante porque ele falece com 88 anos. E se a gente começar a entender Apocalipse 17, é que a gente começa a pensar, né? Será que as profecias bíblicas acontecerão? A profecia do 8º rei? Essa é uma coisa muito a se pensar. Se você lê Apocalipse 17, você tem ali o 17, né? 1 e 7 dá o 8, que é o 8º rei. E no Apocalipse 17 se fala muito sobre esse momento. Momento esse que fala sobre os fins dos tempos, né? Esse final dos tempos. Será que estamos vivendo isso? Olha quanto numeral, 88, 1 e 7 dá 8, 8º rei. A gente começa a fazer as contas e ver que alguma coisa pode ter relação ou não, mas que nesses últimos tempos vocês têm acontecimentos revelatórios a todo momento, não há como negar. Basta você começar a pesquisar e ver tudo o que está ocorrendo no planeta, tanto na questão espiritual quanto na questão geopolítica. Então vamos pensar nas 3 datas muito importantes, que elas têm muitas coisas em comuns. Por exemplo,
Aqui eu primeiro falei que foi dia 11 de fevereiro de 1929. Nessa data ocorre o Acordo de Latrão, onde inicia o Estado do Vaticano, né? Ou seja, um pedaço de terra dentro de Roma, dentro da Itália, que é um país independente. Então, ali é montado, ali é feito então uma divisão de terras de um Estado independente dentro de um outro país, que é o Estado do Vaticano, né? E esse Estado, então, além de ser o menor do planeta, né, esse país, ele é o mais rico do planeta. Bom, nós temos aí a data de 11 de fevereiro de 2013, que é uma data memorável. Por quê? Nesse dia houve a renúncia do Papa Ratzinger, né? Quando ele abandona, né? Ele não aceita mais ser Papa e ele acaba ficando como Papa Emérito, se não me engano. Mas olha só que interessante, quem se recorda lembra, né? Que é o Papa Bento XVI. E nesse dia, por que pareça, acontece uma queda de um raio na Basílica de São Pedro, em Roma. Olha só que surpreendente. E uma coisa interessante assim para se pensar. Se a gente fala da profecia do oitavo rei, essa desistência do Papa Bento XVI, ela vai influenciar muito nessa profecia. Daqui a pouco eu explico mais para vocês. E nós temos então, mais recente, 11 de fevereiro de 2025, que foi esse ano, quando é dada a notícia que o Papa Francisco está com bronquite. Então mostra que a qualidade da saúde dele está péssima, que ele está com problemas sérios de saúde. Apocalipse 17 é uma fala de João, né, através de parábolas. Então está lá na ilha de Patmos, e através de parábolas, que é uma linguagem figurada, ele coloca várias coisas interessantes ali. Ler Apocalipse não é algo tão simples, é complexo. Mas, entendendo as escrituras, você pode pensar nesse momento atual com uma certa clareza. Eu vou ler aqui Apocalipse 17 para você entender. Presta atenção aqui, acompanha a leitura. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, com a qual fornicaram os reis da terra, e que habitaram a terra e se embebedaram com o vinho de sua fornicação. E levou-me um espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e escarlata, e adornada com ouro, e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio de abominações e da imundície de sua fornicação. E na sua testa estava escrito o nome, Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus, e, vendo-a, eu maravilhei-me com grande admiração. E o anjo me disse: Por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que é atrás, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e já não é, ainda que é. Aqui o sentido que tem sabedoria: 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. E são também 7 reis, 5 já caíram, e um já é, e o outro ainda não é vindo, e quando vier convém que dure um pouco tempo. E a besta que é, já não é, e ela também, o oitavo, é um dos 7 e vai à perdição. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como os reis por 1 hora juntamente com a besta. E eles têm o mesmo intento, entregarão o poder, a autoridade à besta. E esses combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, e vencerão o que está com ele, chamados eleitos e fiéis.
e disse-me: a água que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, e multidões, e nações, e línguas. E os 10 chifres que vistes da besta são os que odiarão a prostituta, e colocarão desolada e nua, e comerão sua carne, e queimarão no fogo. Porque Deus tem posto em seus corações que cumpra o seu intento, e que tenham uma mesma ideia, e que seu reino dê à besta, até que cumpra as palavras de Deus. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Pois é, né? Quando a gente lê Apocalipse 17, é muito claro, quando se fala que a grande prostituta sobre as águas, a mulher é tida como a religião, e as águas são as pessoas, é muito claro, é escrito ali. E a palavra escrita na testa, que é Babilônia, significa a confusão. Então podemos resumir que é a religião sobre os fiéis, sobre as pessoas, vivendo uma grande apostasia, né, uma confusão danada, ali com a palavra Babilônia, que é o caos, ou seja, o grande engodo que leva ao anticristo, né, o Cristo que não é verdadeiro. Mas por que ao invés de falar mulher, se fala prostituta, e vestida de vermelho, ainda com diamantes e tudo mais? Porque se fala de uma religião de dinheiro, né? Que é a mulher que se vende por dinheiro, é a prostituta. Na Bíblia, quando se fala da verdadeira religião, se fala da noiva, que é a religião feita de amor e não do dinheiro. A gente pode pegar, por exemplo, na Bíblia também a questão de Salomão. Salomão tinha 1000 mulheres. Não significava que ele tinha 1000 mulheres, mas sim, Salomão era ligado a 1000 religiões, ou seja, cultuava 1000 deuses. E dentre desses deuses, lógico que tinha os demônios que ele cultuava. E aí, tanto é que fez altares a alguns deles, né? Tem lá o Baal, tem Moloque, tem Astarote, né? Então todos esses seres aí eram dominados, porque tinha essa misturança toda entre deuses, demônios e religiões. E o 8 que se fala, né? O 8 está ligado justamente à serpente que come o próprio rabo. O 8 é o símbolo do infinito, mas também o símbolo da serpente. Há muitas parábolas do próprio Cristo que fala: víboras, vocês são os filhos de víboras, ou seja, filhos da serpente. Enfim, nós estamos diante de algo que poucos podem perceber, porque muitos estão cegos diante de um sistema. Será que as profecias cumprirão? Será que é o fim de uma era histórica ou não? Será que é uma mudança muito grande de tudo que pode estar acontecendo no planeta? A gente pode levar esse estudo até muito mais profundo, quando, por exemplo, falar da mãe que teve os filhos, né? Nessa mesma parte aí. E aí, então nós temos filhos, né? Que são outras religiões que seguem, por exemplo, o sistema levítico, cujo o próprio Cristo falava que não era mais para ser seguido. Isso você pode ler em Hebreus 13, claramente, explicando, né, sobre essa, vamos dizer assim, essa conspurcação. E é interessante quando você pegar Apocalipse 17, o versículo 7º, está lá, porque o anjo, né, ele fala para o João: por que te admiras? Né? Lembra-se? Eu te direi, né? Ele fala: por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. E aí é algo para vocês estudarem e pensarem nessa passagem bíblica. Mas olha que interessante entender esse momento. Por que se fala de 7 reis e o 8º chegando? Ao total houveram aí 266 papas. Mas de 1929, quando inicia o Estado do Vaticano, se tem apenas 7 papas, né? São 7 papas de 1929 até os dias de hoje. Ah, mas por que não são 8? Porque então, relembrando que o Bento XVI, o Papa Bento XVI, ele acaba renunciando. Então, se tem a conta como 7 papas apenas. Ou seja, 7 reis. E o 8º será o próximo a chegar. Olha que profundo isso, quando você começa a ler as Escrituras e você percebe sobre as profecias. Será que estamos diante de algo que pode ser muito histórico?
Se seguimos a Escritura, então podemos entender que o 8º rei assumirá, e assim seguirá o que está lá em Apocalipse 17. Mas só para deixar vocês pensando um pouquinho mais, ainda existe a profecia de São Malaquias. Essa é surpreendente e encaixam-se muitas coisas dessa profecia medieval até os dias de hoje. Mas aí já é assunto para um outro vídeo. O que é interessante é que poucos despertarão para o momento atual e entenderão o que está acontecendo. Mas vocês estão diante de um momento histórico, geopolítico, espiritual e que pode influenciar a vida de todos nós do planeta. Então, fiquem atentos com tudo que está acontecendo. Procurem se informar, procurem perceber e se conecte com toda a essência. Bom, pessoal, gostaram do vídeo? Se gostou, então deixa seu like. Não esqueça de ver a sua inscrição. Se não for inscrito, se inscreva para receber as notificações dos próximos vídeos. E é um momento realmente que eu sempre falo, um momento de sabedoria. O que é sabedoria? Utilizar a inteligência ao vosso favor, né? A sua sobrevivência. Ser só inteligente não adianta, ser só uma pessoa culta não adianta, só ler notícia também não adianta. Você tem que pegar a informação e traduzi-la na sua vida, né? Usá-la de uma forma prática. E esse é um momento que está exigindo muito, porque nós estamos falando desse momento do Papa, né? Mas há tanta coisa acontecendo no mundo, tanta coisa, não só a nível de Roma, mas a nível de outros países, inclusive no país que você habita. Então, a verdadeira sabedoria está nesse posicionamento atento, alerta a tudo. Certo, pessoal? Depois a gente pode fazer um outro vídeo aí falando sobre a profecia de São Malaquias, se sobrar um tempo. Eu agradeço vocês terem assistido a tudo isso. Lembrando, né, da inscrição no canal, divulgação para as pessoas que você gosta. E voltamos ao próximo vídeo. Honrar a todos, arrivederci e até o próximo.